Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de controladoria. Hoje nós vamos falar sobre o ambiente externo, né? O ambiente em que a empresa está inserida. Nós sabemos que a empresa ela é comparada a um sistema, ou seja, um sistema aberto, um sistema em que há uma troca de influências, né? Ela está ali inserida em um ambiente e está sendo influenciada por esse ambiente. Então, fazem parte da relação da empresa, tanto o ambiente externo como o ambiente interno. Porém, hoje nós vamos nos ater ao ambiente externo, onde esse ambiente externo, ele pode ser dividido em ambiente remoto e ambiente próximo. E o que é um ambiente remoto? O ambiente remoto é aquele ambiente que é composto por entidades que normalmente desempenham papéis aí significativos na determinação das variáveis relevantes para a atuação de uma empresa. Quando nós falamos de remoto, é algo distante. Nós podemos até comparar esse ambiente remoto com o momento em que nós estamos vivendo, onde nós, por exemplo, temos aulas remotas, ou seja, aula onde o professor e o aluno estão em ambientes diferentes, em ambientes distantes, fisicamente falando, mas estão em contato virtualmente. Da mesma forma funciona, gente, o ambiente remoto das empresas, ou seja, é aquele ambiente em que a empresa está atuando, certo? Que não tem um contato ali direto com a empresa, porém, essa empresa ela é influenciada por esse ambiente, ou seja, pelas entidades, pelas decisões que as entidades que desempenham papéis importantes em várias áreas da economia, né? Na política, no social, enfim. As decisões que essas entidades tomam influenciam, sim, na vivência dessa empresa, na realidade dessa empresa. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas variáveis que são determinadas por essas entidades que fazem parte do ambiente remoto. Quais são essas variáveis? Nós temos as variáveis políticas, temos as variáveis econômicas, temos as variáveis sociais, temos as variáveis tecnológicas, as variáveis ecológicas e, por fim, as variáveis regulatórias. E como essas variáveis influenciam na realidade das empresas, né? Como as entidades tomam decisões que podem afetar as empresas no seu mercado de atuação. Vamos lá, então. Nas variáveis políticas, por exemplo, nessas variáveis são tratados o quê? Os regimes de governo, o próprio governo, a relação do governo com os demais países e como essas variáveis políticas elas podem influenciar, então, na realidade de uma empresa. Vamos imaginar que uma determinada empresa ela trabalha com exportação. Então, se ela exporta produtos para um determinado país e, de repente, esse país corta relações com o Brasil, essa empresa vai ser afetada. Ou seja, houve aí uma decisão política, né, sendo tomada em relação ao relacionamento entre os países, onde eles cortaram relações, e isso vai afetar lá na vida dessa empresa. Por quê? Porque de repente ela vai ter que deixar de exportar seus produtos para aquele país. Ou seja, aquele país não vai mais querer comercializar os produtos dessa empresa. E isso vai afetar diretamente na economia dessa empresa, na realidade dessa empresa.
Outro exemplo, as variáveis econômicas. Que relação as variáveis econômicas têm com as empresas? Nós temos a questão do PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, que nós sabemos que é o somatório das riquezas, né, que são geradas pelas empresas, né, de um país. Nós temos a questão da inflação, distribuição de renda, taxas de juros, prazos de operações financeiras, disponibilidade de crédito, grau de inadimplência. Então, aqui são exemplos de decisões que são tomadas que têm relação com as empresas, certo? No que diz respeito à economia de um mercado. Então, o momento em que nós estamos vivendo, por exemplo, o momento em que as empresas estão sendo afetadas pela pandemia. Muitas empresas ficaram aí de portas fechadas por um bom tempo, agora estão começando a reabrir e estão tendo que lidar com os problemas por conta dessa pandemia. Então, a pandemia, ela trouxe o quê? Várias consequências para o mercado, para o ambiente onde as empresas estão inseridas. Então, hoje nós vivemos um momento de incertezas, né? A questão da distribuição de renda nesse momento está sendo complicada. Você vê que o governo tentou aí contornar a situação, pelo menos momentaneamente, né, através do auxílio emergencial, justamente para tentar interferir nessa distribuição de renda. Porque o que acontece? No momento de pandemia, muitos ficaram totalmente sem renda. E como que essas pessoas que podem representar aí clientes de determinadas empresas vão cumprir seus compromissos, vão continuar frequentando essa empresa, adquirindo produtos dessa empresa. Então, se o meu cliente não tem renda para adquirir os meus produtos, consequentemente, eu não vou ter como vender esses produtos, eu não vou estar tendo também um rendimento. Vai ser afetado também na economia da minha empresa, a geração de renda da minha empresa. E aí vão gerar outros problemas, porque aí vai vir também demissões. E por aí a gente pode ir observando que vai surgindo que uma bola de neve, porque outros problemas vão surgindo. Então, são situações do mercado que influenciam a atividade das empresas. As variáveis sociais, nós temos a questão do mercado de trabalho, nós temos as mudanças culturais, a capacitação técnica, a própria educação é uma variável social que faz parte da realidade daquela empresa. Então, vamos imaginar aí que uma determinada multinacional seja instalada em um mercado X. O que vai acontecer? Essa multinacional ela vai precisar de pessoas capacitadas para ocupar os cargos que ela tem a oferecer. Porém, se aquele mercado, aqueles profissionais, eles não tiverem a capacitação que é exigido para aquele cargo, eles vão perder essa oportunidade, né? Então, essa empresa ela vai ser afetada. Ela precisa que as pessoas que façam parte da sua equipe de trabalho tenham capacitação técnica suficiente para estar ali exercendo a sua função. Então, se eu não tenho profissionais qualificados ali, eu vou ter que buscar em outros locais, o que pode sair mais caro para essa empresa. Então, essa variável social de capacitação técnica, ela vai ter uma grande influência na vida dessa empresa.
Então, muitas vezes as pessoas elas se reclamam que não têm oportunidade de emprego, que estão desempregadas há muito tempo, mas elas não buscam uma qualificação, não buscam uma formação. E aí, quando surge a oportunidade, elas são pegas aí de surpresa e acabam perdendo as oportunidades. Outra variável importante que influencia a realidade das empresas são as variáveis tecnológicas. Tecnologia em todos os sentidos, gente. Tecnologia de produção, de venda, de transporte, tecnologia administrativa, de comunicação, de informação. As empresas, elas são comandadas hoje pela tecnologia. Nós vivemos em um mundo globalizado, onde se sobressai as empresas que têm uma tecnologia maior. Por quê? Porque a sua capacidade, por exemplo, de produção, acaba sendo superior à de uma pequena empresa. Uma empresa que não tem uma estrutura tecnológica. Então, por que produzir X se eu posso produzir 3, 4X por conta de uma tecnologia? Então, hoje as empresas estão investindo em tecnologia. Elas estão buscando o que tem de mais sofisticado no mercado, com a intenção exatamente de crescer e de se sobressair em relação à concorrência. Então, o que o mundo da tecnologia coloca hoje no mercado, com certeza influencia diretamente na realidade dessa empresa. Se ela consegue se adaptar a essa tecnologia, ela tende a crescer. Porém, se ela não consegue se adaptar, ela vai ficando para trás. Outra variável são as variáveis ecológicas, ou seja, aquelas que tratam de restrições, de exploração, que tratam aí do comprometimento da organização com a restauração e reposição de recursos, a fiscalização. Quando eu falo de variáveis ecológicas, eu estou falando aí do respeito à natureza, do respeito ao meio ambiente. Nós sabemos que existem muitas empresas hoje que trabalham com recursos naturais, e esses recursos, eles precisam ser cuidados, né? Essas empresas, elas precisam ter alguns cuidados voltados para a natureza, para o meio ambiente, a questão de reflorestamento, a questão de tecnologias, né, que cuidem do meio ambiente. Por quê? Para que essa empresa não venha causar aí um dano ao ambiente em que ela está inserida e futuramente acarretar em um passivo ambiental capaz até mesmo de trazer um grande prejuízo a essa empresa. Então, hoje, nós conhecemos aí vários casos, né, de empresas que se envolveram em problemas relacionados ao meio ambiente, que não se prejudicaram somente a si, né, como empresa, mas também todo o ambiente que estava à sua volta, né? Nós temos o exemplo da empresa da Samarco, né, entre outras, né, que prejudicaram os seus funcionários, né? Muitas vidas até foram ceifadas por conta de desastres ambientais provocados aí pelo desrespeito ao meio ambiente. Então, todas as decisões que forem tomadas em relação ao ambiente afetam diretamente a vida dessa empresa. Por quê? Porque se a empresa é uma empresa que zela pelo meio ambiente, que cuida, né, dos seus recursos naturais, que se preocupa com o ambiente que ela está inserida, até a imagem dela é repassada para o meio, né, de uma forma positiva. Mas se é ao contrário, se ela é uma empresa que não se preocupa com esse ambiente, que não cuida, traz o quê? Uma imagem negativa e, consequentemente, isso afeta as suas negociações e, consequentemente, os seus resultados. E a última variável são as variáveis regulatórias, né, que tem relação aí com os limites operacionais, com os tributos,
com prazos de financiamentos, com incentivos fiscais, ou seja, tem relação aí com os órgãos, né, que regulam a economia do nosso país, que regulam aí a questão de tributação do nosso país, né, os incentivos fiscais, por exemplo, uma empresa que possui incentivos fiscais, ela tem benefícios, né? Ela se beneficia de alguma forma. Por exemplo, se ela tem um incentivo fiscal X que dá direito a ela a bater no imposto de renda, tanto se beneficia ela lá no imposto, como se beneficia a população, o ambiente que ela está inserido. Por quê? Porque ao invés dela pegar um recurso X e repassar para os cofres públicos, ela vai investir esse recurso lá nesse ambiente onde ela está inserida, com a população daquele lugar. E aí vai abater esse valor no seu imposto de renda. Então, ganha a empresa, ganha o ambiente, o mercado que ela faz parte. Então, todas essas variáveis são variáveis que estão meio que distante dessa empresa fisicamente falando. Porém, as decisões que são tomadas em relação a essas variáveis influenciam diretamente na realidade dessa empresa, nos resultados dessa empresa. E o ambiente próximo, né? Porque o ambiente ele é dividido, o ambiente externo ele é dividido em ambiente remoto e ambiente próximo. Então, o ambiente próximo é aquele ambiente que tem uma relação mesmo direta com a empresa, que está ali presente na realidade dela, que está em contato com ela. Por quê? Porque ele faz parte do segmento que ela atua. Professor, e o que é esse segmento, né? O segmento nós podemos defini-lo como sendo um conjunto aí de atividades que constituem um determinado estágio de um ciclo econômico, ou seja, é o ramo de atuação, o ramo de atividade daquela empresa. Então, eu tenho aí diferentes segmentos dentro da economia. Um exemplo, o segmento é alimentício, né? Então, é um ramo de atuação das empresas dentro da economia. E quem, então, faz parte desse ambiente próximo, nesse segmento alimentício, como exemplo? Eu tenho aí quem? Entidades como fornecedores, clientes, concorrentes, consumidores, eles estão em contato direto com essas empresas. Uma empresa, para que ela tenha um produto para ser comercializado, ela vai precisar adquirir esse produto do fornecedor. Ah, professora, mas a empresa ela pode estar fabricando um produto. Sim, mas mesmo para fabricar, ela vai precisar adquirir o quê? Matéria-prima. E essa matéria-prima, ela vai adquirir com o fornecedor. Ali com o produto pronto, ela vai precisar comercializar. Então, ela vai ter contato direto com quem? Com clientes, com consumidores, que nem sempre representam a mesma coisa, tá, gente? Porque muitas vezes eu posso ser cliente, mas posso não ser consumidora. Então, digamos, nesse mesmo segmento aí alimentício, uma grande rede de supermercados, ela pode ter como clientes outros comércios. E esses comércios é que vão estar revendendo também para consumidores finais. Então, é uma espécie, o cliente muitas vezes ele pode estar ali intermediando a ação. E eu tenho os concorrentes, tá, gente? Porque toda empresa ela é influenciada por concorrentes. Afinal, se eu tenho concorrente, quem ganha é o mercado. Por quê? Porque o concorrente ele vai estar procurando se sobressair em relação ao outro. Então, quando se tem concorrente, se tem uma política de preço, né? Então, é importante, toda empresa, quando ela vai iniciar em um mercado, ela tem que buscar conhecer cada uma das entidades que fazem parte do seu segmento, do seu segmento de atuação naquele mercado,
que fazem parte do seu ambiente externo, ou seja, ela tem que conhecer quem são seus fornecedores, quem são seus clientes, quem são os seus concorrentes. Por quê? Porque nos pontos fracos dos concorrentes, ela vai tentar se sobressair. E até mesmo em relação aos pontos fortes, ela vai procurar melhorar para poder também concorrer de igual para igual com essas outras empresas. Então, todas essas entidades, elas caracterizam aí o segmento de um ambiente próximo. Por quê? Porque estão em contato direto com aquela empresa. Para que essa empresa venha funcionar, para que ela venha completar o seu ciclo dentro daquele segmento, ela precisa estar aí se relacionando com cada uma dessas entidades. Bom, gente, e nós precisamos também na aula de hoje falar um pouco sobre os subsistemas empresariais. Professor, o que é isso? Nós temos estudado nesse capítulo, né, na aula anterior, eu citei para vocês que os conceitos, né, de empresa, e nós comparamos as empresas com o sistema, que ela é um sistema aberto. E um sistema nós vimos o quê? Que é composto por elementos que se relacionam. Então, se a empresa representa um sistema, ela tem fragmentos, né, que se relacionam. Então, nós chamamos o quê? De subsistemas. E quais são esses subsistemas? É importante nós entendermos que nós temos 6 tipos de subsistemas dentro de qualquer empresa, tá bom? Quais são eles? O institucional, o organizacional ou formal, o subsistema de gestão, o subsistema de informação, o subsistema físico-operacional e o subsistema socio-psicocultural. Vamos ver aqui o que significa, então, cada um desses subsistemas. O primeiro deles é o subsistema institucional. Esse subsistema, gente, ele é representado aí pelas crenças, pelos valores, pelas expectativas dos proprietários da empresa. Nós sabemos que toda empresa, ela tem uma missão, ou seja, ela precisa estabelecer, se ela não tem essa missão formalizada, mas ela precisa estabelecer, por quê? Porque ela tem uma razão pela qual ela existe, e ela só precisa organizar e colocar isso no papel. Mas toda empresa tem uma razão de existência. E essa razão de existência, essa missão, ela é exatamente criada com base no que os proprietários dessa empresa acreditam, no que eles defendem. Então, por exemplo, empresas do ramo educacional, elas acreditam o quê? No poder da educação, no poder da transformação de vidas através da educação. É nisso que elas investem. É nisso que elas acreditam. É nessa crença que elas colocam suas expectativas. É uma empresa do ramo de informática, do ramo da tecnologia, né? Elas têm como crença a transformação através da tecnologia. Nesse momento de pandemia, elas estão aí concretizando, né, o que elas tanto defendem. Por quê? Porque através de meios tecnológicos, nós estamos em isolamento social, porque estamos distantes fisicamente, mas estamos em contato com as pessoas que nós amamos, com a nossa família, estamos em contato aí com os profissionais da área, com o nosso trabalhando normalmente, cada um na sua casa, enfim. Isso por quê? Porque tem gente que acredita no poder da tecnologia, certo? Então, toda empresa ela tem um subsistema institucional. Por quê? Porque eu defendo alguma coisa, eu acredito em alguma coisa e eu vou defender, eu vou tentar convencer aquele mercado que o produto que eu trabalho, que o serviço que eu estou prestando nessa empresa,
ele tem um poder de transformação, ele traz valores, ele vai ajudar esse mercado a crescer de alguma forma, certo? Então, ele tem benefícios para mostrar e ele vai defender essa causa. Subsistema organizacional. Esse subsistema, gente, o nome já diz, está relacionado aí à forma como a empresa é organizada, ou seja, como que são agrupadas as suas atividades, como é feita essa organização. É como se fosse o organograma da empresa, né? Eu tenho funções, eu tenho responsabilidades, eu tenho a questão de autonomia, eu tenho diferentes cargos dentro de uma empresa. Então, que atribuições estão relacionadas a cada cargo? Isso diz respeito à organização dela. E como que eu posso definir essa organização? Nós sabemos que existe uma organização vertical e existe uma organização horizontal. Quando eu falo de organização vertical, eu estou falando nessa posição, né? De cima para baixo, ou seja, eu tenho diferentes cargos, né, sendo ocupados, onde um está sendo submisso ao outro. Então, existe aí alguém lá no topo sendo responsável por coordenar todos esses outros cargos. E existe a organização horizontal, que é nesse sentido. Né? Quando eu falo nesse sentido é porque existe o quê? Um patamar de igual para igual. Existem diferentes cargos, mas onde todos trabalham com uma certa autonomia. Um exemplo que eu vou citar para vocês nessa organização horizontal são as coordenações de curso. Eu tenho, dentro da faculdade, nós temos aí vários cursos, cada curso tem uma coordenação sendo responsável, né, liderando, organizando as atividades da faculdade. Porém, uma coordenação ela não interfere no trabalho da outra. Elas trabalham de forma o quê? Autônoma em relação à outra, ok? Então, claro que nós sabemos que a maioria das empresas, elas optam pela organização vertical, onde existem cargos sendo submissos a outros. Mas muitas empresas também acham interessantes e gostam desse trabalho da organização horizontal. Ou até mesmo podem ser trabalhados com os dois tipos de organização, né? Alguns com a organização vertical e outros com a horizontal. Que mais uma vez eu vou citar a própria faculdade, já que eu citei o exemplo das coordenações como horizontal, mas isso não quer dizer que essas coordenações, elas não tenham aí uma hierarquia, né, a ser respeitada. Claro que tem, por quê? Porque acima dessas coordenações, nós temos decisões vindas lá da direção de ensino, né, lá da direção geral, que devem ser respeitadas por cada uma delas. Então, subsistema organizacional é isso, gente, é a forma como a empresa organiza suas atividades. O subsistema de gestão está relacionado ao processo decisório da empresa. Então, como que a empresa toma suas decisões? Como são realizados aí o seu processo de gestão? Como que ela realiza o planejamento das suas atividades, como ela executa essas atividades, como ela realiza o controle, né? Então, tem relação direta aí com as etapas de gestão, certo? Cada empresa tem a sua forma de trabalhar, de gerir, então, as suas atividades. Então, como essas decisões são tomadas? Como que ela está planejando, executando e controlando? Esses são os pontos que devem ser observados no subsistema de gestão. O subsistema de informação, esse é um subsistema muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que a informação é
um ponto-chave dentro da realidade de qualquer empresa. Devem ser configurados aí de forma a atender o quê? Eficientemente as necessidades informativas de seus usuários. Então, como que essa empresa está repassando informações para os seus usuários? Como é que ela está repassando? Quando eu falo de usuários, gente, eu estou falando não de usuários internos, de usuários externos, né? Porque eu tenho a minha clientela é um usuário externo, fornecedor é um usuário externo, mas eu tenho os meus funcionários como um usuário interno. Então, por exemplo, os meus funcionários, como que eu estou repassando as políticas, os procedimentos, como eles estão sendo estimulados, né, motivados para tomar as melhores decisões em relação à minha empresa. Então, como esses funcionários estão trabalhando o processo de decisão da empresa, em que é que eles estão se baseando para tomar as decisões que são necessárias no seu dia a dia. Então, a informação é uma ferramenta importantíssima. Então, é o poder de comunicação, é o relacionamento dessa empresa com aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão, que fazem parte do seu mercado externo e do seu mercado, aliás, do seu ambiente externo e do seu ambiente interno. Aí nós temos também um subsistema aí, físico-operacional. Quando eu falo em físico-operacional, eu estou falando o quê? Dos elementos físicos, ou seja, dos elementos materiais. Lembram lá dos recursos escassos? Que toda empresa, ela trabalha com recursos escassos, né? Ela trabalha o quê? Produzindo o máximo com o mínimo desses recursos. Então, esses recursos escassos aí, um deles é exatamente os elementos, são os elementos físicos, né? Os elementos materiais que compõem essa empresa. Então, se eu vou trabalhar aí com uma empresa com um escritório, por exemplo, de contabilidade, eu vou precisar de vários elementos físicos, né? Eu vou precisar de computadores, eu vou precisar de impressora, eu vou precisar de cadeiras, de armários, enfim. São aqueles elementos materiais que precisam, no mínimo ali, vão ser necessários para que eu abra as portas dessa empresa, para que ela funcione. Então, toda empresa, ela necessita aí de elementos físicos. É o que nós colocamos, caracterizamos como subsistemas físico-operacional. E, para finalizar, nós temos o subsistema psicocultural. Esse subsistema, ele refere-se o quê? Ao conjunto de pessoas que formam aquela empresa. Então, lá no físico operacional, eu cito todos os elementos materiais, exceto, né? Ou seja, mas os elementos materiais, eles não funcionam sozinhos. Eles precisam de pessoas. E aí entra o subsistema psicocultural. Então, como que essa empresa, ela está trabalhando com as pessoas? Como que ela está investindo nas pessoas? Como que ela está procurando suprir as necessidades das pessoas que fazem parte dessa empresa? As necessidades vitais, né? Como ela motiva aí através de um ticket de alimentação, como é a questão salarial, né? Que vai estar atendendo, vai estar sendo suficiente para atender todas as suas necessidades. Então, a cultura, como que ela está favorecendo os seus funcionários, né, por meio da cultura? Como que ela está motivando esses funcionários? Porque nós sabemos que a motivação, gente, não está diretamente relacionada com a questão financeira. Muitas vezes, você pode ter o melhor salário, mas está insatisfeito, desmotivado. Então, algo interno.
que é motivado por outras formas, né? Muitas vezes pelo ambiente de trabalho, pela forma como você é tratado, reconhecido. Então, toda empresa tem que investir na motivação dos seus funcionários. Então, além disso, como é que ela está influenciando a criatividade dessas pessoas? Ela está investindo em treinamento, está formando líderes, né? Como que ela tem ajudado essas pessoas nos seus objetivos individuais? Ela tem aí trabalhado a cooperação, né? Desses funcionários, né? Eles estão trabalhando aí com objetivos grupais também. Então, o subsistema psicocultural tem relação com todas essas características que eu falei para vocês, ou seja, com tudo que envolve as pessoas que estão ali. Ela está investindo em saúde, ela está investindo em educação, ela está ajudando essas pessoas de alguma forma. Um exemplo que eu posso citar para vocês de um programa muito interessante que algumas empresas adotam em relação a esse subsistema psicocultural é a questão de um horário de almoço em um ambiente tranquilo, em um ambiente reservado, ou mesmo um horário de descanso. Empresas aí que são situadas em mercados maiores, né, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, nem capitais, que as pessoas muitas vezes não têm como ir em casa, né, no horário de almoço, elas almoçam ali mesmo no ambiente de trabalho. E foi feita uma pesquisa, né, algumas empresas fizeram uma pesquisa e detectaram que os profissionais que têm um horário de descanso, eles conseguem voltar e produzir muito mais do que aqueles que estão ali, almoçam rapidamente, voltam, não tem aquele momento para eles. Então, algumas empresas resolveram investir em um local, né, onde eles podem até mesmo dormir após o horário durante o horário de almoço, durante aquele horário de intervalo, que é para eles renovarem as energias e voltarem para o atendimento com motivação. Então, muitas empresas, elas focam esse tipo de programa, que trabalha aqui, o psicocultural, né, a motivação, né, elas investem nas pessoas, ok? Então, gente, aqui nós encerramos o primeiro capítulo que fala sobre empresa. Esse conteúdo, né, ele está lá no livro da Clara Pellegrinello, como eu já falei para vocês, no capítulo 1, e também está no livro FIPECAF, tá bom? Controladoria, uma abordagem da gestão econômica, também no capítulo 1. Então, vocês podem se basear em qualquer um desses 2 livros para se aprofundar nesse conteúdo sobre empresa. Então, era isso. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.